Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo para o canal do Gato Místico. Hoje eu finalmente trago para vocês o vídeo de Wicca de Pobre que eu estava devendo já há um bom tempo, que o pessoal me pedia bastante, o pessoal gostou da série, por razões óbvias, né? Não é todo mundo que dispõe de toda aquela grana para comprar o melhor material ou, né, às vezes pagar um preço justo, muitas vezes algumas coisas têm um precinho meio acima do que a gente gostaria de pagar, às vezes não é nem questão de falta de condições, mas tem alguns itens que eles meio que exageram no valor, mas a gente já vai conversar sobre isso. E hoje nós vamos falar sobre o Atami. Eu não vou resumir esse vídeo só ao artesanato, né, a gambiarra, digamos assim, porque eu também não sou uma professora de artesanato. Eu invento moda e trago para vocês as coisas que eu invento. Mas eu acho que o Wicca de Pobre também pode trazer algumas alternativas se tratando de custo-benefício. Eu vou dar algumas dicas para vocês de materiais que você pode comprar e usar como o Atami ou alternativas de artesanato. Então eu não vou começar falando sobre um Atami que você pode fazer, eu vou começar falando sobre um Atami que você pode comprar. Eu tinha comentado até com vocês que eu precisava ir até o centro de Porto Alegre para ver se eu encontrava em algum R$1,99 da vida alguma faca de 2 gumes que pudesse ser usado como Atami ou que a gente pudesse usar a lâmina para criar um Atami, mas infelizmente não foi possível, então eu não tenho como mostrar para vocês. Eu dei um Google pesquisando por facas de cozinha de 2 gumes, mas não achei nada que eu pudesse adaptar para um Atami. Mas na hora da pesquisa no Google a gente não pode se fechar na palavra Atami. Nós temos a alternativa adaga e punhal, tá? Você deve pesquisar por esses dois termos para você encontrar facas que você pode usar como o Atami. Algumas pessoas podem ficar meio assim pelo fato de ter fio, tá? De ser uma lâmina afiada. Mas vale a pena ressaltar que a questão de o Atami não ter fio na lâmina não é um consenso, assim, não é todo mundo que segue isso, tá? Isso vai de uma pessoa para outra, não precisa ser uma regra que, nossa, se essa faca tem fio, eu não posso usar ela como um Atami. Até porque o Atami ele não serve só para você lançar o círculo, para você direcionar, canalizar energias. Tem gente que usa para entalhar runas, no gesto simbólico do grande rito também é usado o Atami, então ele acaba mergulhando num líquido, tem gente que usa vinho, tem gente que usa qualquer outra bebida, mas nesse gesto a lâmina entra em contato com um líquido. Então o Atami ele não se resume ali a lançar o círculo, né? Ele é usado para várias coisas. Então vamos falar primeiro sobre as lâminas mesmo, tá? A lâmina de faca. Porque tem uma diferença entre alguns Atamis vendidos como Atamis wiccanos e adagas ou facas. A principal delas é que a maioria dos Atamis é só uma peça de metal, não é uma lâmina. Eu tenho aqui um Atami que ele é para mim simbólico pro altar, tá? Não é todas as minhas ferramentas que eu coloco no altar. Eu uso na maioria das vezes apenas para algum ritual. Que nem eu mostrei para vocês até no vídeo falando sobre o altar, que o meu caldeirão ele fica guardadinho. Eu tenho um caldeirão que fica no altar, um menorzinho de cobre, mas na hora de fazer um ritual eu uso o meu caldeirão de ferro. E a mesma coisa se aplica para o Atami. Então eu tenho no meu altar esse aqui que é super comum em lojinhas esotéricas, o preço dele varia de 20 e poucos reais até uns 30 e tantos, até uns 40 mais ou menos, tá? Ele é uma peça toda de metal, mas ele não possui uma lâmina. Isso aqui é um ferro, não sei se é ferro, eu não sei qual o material desse metal aqui, com uma camada de tinta por cima. Quando você compra, geralmente ele já não vem com uma pintura perfeita, tá? Ele vem com uma camadinha de metal, tá? Uma camadinha de tinta metálica, mas se você passar a unha, ele já lasca. Então, a desvantagem desse Atami com relação a um Atami, por exemplo, que teria uma lâmina de faca de cozinha, é que com o passar do tempo, dependendo de como você usa, se você usar para entalhar, ou se você usar, por exemplo, para riscar no chão, tipo, você vai fazer o ritual ao ar livre e vai traçar na terra o círculo, com o passar do tempo vai descascar, além de que aqui no gesto
né, do grande rito, mergulhando o atame no líquido. Com o passar do tempo essa tinta vai soltar. Isso se ela não soltar na mergulhada e você acabar ingerindo uma lasquinha de tinta. Não sei se isso é muito legal, né? Então, aproveitando, né, que eu já comecei a falar sem parar, eu vou falar sobre as vantagens e desvantagens desses atames aqui de loja esotérica, que são apenas uma peça de metal, que não possui lâmina. Esses, aliás, até são os mais baratos. Tem alguns atames que são uma lâmina e esses custam mais de R$100, né? Esses, assim, que são só uma peça de metal pintada, costumam ser bem mais baratos justamente por isso, né? Porque é um material bem... qual que é a palavra? Bem mais simples, né? Não é uma lâmina, não é uma peça de aço inox, nem sei que material é esse. Esse aqui, acho que o cabo também é de metal, mas também tem uma camadinha de tinta. Vantagens. Tem um preço acessível para o pessoal que leva a sério esse negócio de o atame não ter fio. Esses não tem fio, tá? Não é afiado, é só um pedaço de metal, não é uma lâmina. Tem uma aparência bonita, tá? Tem um aspecto bacana e é fácil de você encontrar na internet, né? Você dá uma pesquisadinha no Google por atame Wicca, comprar atame Wicca, você encontra aí várias lojinhas esotéricas que entregam para todo o Brasil. A desvantagem, é claro, é o material, que não é de boa qualidade. Dependendo de como você usa, para o que você usa, não é muito bacana. E a questão do material ter uma camada de tinta por cima, com o passar do tempo, com o uso constante, essa tinta vai soltando, apesar de que nem precisa ter um uso constante, só de você pegar na mão, ele já solta a tinta, se você der uma passadinha de unha, ele já lasca, né? Então, dependendo do que você vai usar, se você ingerir alguma coisa que você mergulhou esse atame, pode acontecer de você acabar ingerindo um pouquinho de tinta. Então, vantagem é o preço, desvantagem é o material que não é de boa qualidade. Uma outra alternativa é você dar uma pesquisadinha no Google por adaga. Você pode pesquisar por adaga gaúcha ou simplesmente adaga, ou faca de 2 gumes também encontrei alguma coisa, principalmente no Mercado Livre. O preço delas varia de 25 até 70, 80 reais. Algumas são até temáticas, tem o cabo ali com formato de uma cabeça de Deus, varia bastante. Eu vou botar na tela para vocês algumas coisinhas assim, sem mostrar o nome da loja, porque eu não sei se eu posso, né? Algumas você vai encontrar sem fio, outras com uma lâmina, até bem bacana. Essa aqui da Cleópatra tá bem bacana, dá pra ver que tem uma lâmina legal, tá? Então você encontra algumas adagas em quesito loja esotérica, tá? Sem se fechar em atame wiccano, você encontra adagas. Outra opção também que eu vou colocar aqui para vocês, mas esse eu vou falar o lugar, porque principalmente para quem mora aqui no sul, para quem mora em Porto Alegre e região metropolitana, é um lugar que você pode comprar, tem loja física, tá? Se chama Facas Cascavel. A loja deles fica ali na CIS Brasil, tá? Eu vou colocar no vídeo para vocês a imagem ali do site. E esse para mim foi a melhor opção, tá? Se tratando de custo-benefício, você pagar um preço justo por um material de boa qualidade. Primeiro porque a lâmina é de aço inox. Segundo que o preço é ali R$ 85 a de cabo de... as duas têm o mesmo valor. Tem de cabo de chifre e de cabo de osso. A de cabo de chifre, como ela é de uma cor assim bem escura, quase preto, você pode usar como atame. E a de cabo de osso, como é um cabo bem branquinho, você pode usar como uma boline. O preço é acessível, você pode pessoalmente comprar, ou você pode parcelar ali umas quantas cacetadas ali, 12 vezes de R$ 8. É um material de boa qualidade, é uma lâmina, tá? Não é uma peça de metal pintada, é uma lâmina de aço inox, então a durabilidade dela é, não sei, para sempre. Não oxida, não cria ferrugem, então é um material de excelente qualidade, não vai ter problema nenhum se você mergulhar em algum líquido, se entrar em contato com algum líquido não vai soltar nada, também não vai estragar a lâmina. O cabo a nível energético também é excelente, porque para algumas pessoas é desvantagem o cabo ser de algum material sintético. Então nessa parte aí você tem mais uma vantagem, porque
toda a lâmina, né, toda a faca é feita com materiais perfeitos para qualquer um dos seus objetivos, se tratando de canalizar, direcionar energia, traçar o círculo, ou seja o que for. Então é um material de excelente qualidade que você encontra para comprar na internet, e para quem está aqui pelo sul, aqui Porto Alegre, região, tem uma loja física para você ir comprar, ainda economiza o frete. Então esse para mim é a opção de Atami custo-benefício assim que eu acho melhor, tá? Você encontra algumas facas esportivas de 2 gumes, aquelas facas de combate. Também dá para ser usado, tá? Não é só faca com tema wicano que você pode usar, tá? Tem algumas facas que elas têm um cabo sintético, mas o valor é bem mais baixo. Eu tenho uma aqui que custa R$ 54,90. É um preço bem acessível, a lâmina é boa, mas o cabo já não tem a vantagem do chifre ou do osso como os que eu mostrei anteriormente para vocês. Agora eu vou colocar uma imagem para vocês que não é o que me mandaram, tá? Mas me deram uma sugestão alguns meses atrás, eu acho que foi quando eu lancei a enquete de qual seria o próximo tema. Eu não sei, não me lembro se já tinha encerrado, e vieram me dar uma dica de como eu poderia fazer, que é um Atami de madeira. A pessoa, que eu não me lembro agora nem da onde foi, se foi por e-mail, procurei nos meus e-mails e não encontrei para poder, né, agradecer até aqui no vídeo quem mandou a dica, mas mesmo eu não sabendo, eu agradeço para quem mandou, tá? Que ele pegou uma lasca de bambu e foi moldando com uma faca, né? Ele foi dando um formato de faca para aquela lasca de bambu. Deixou com uma pontinha, mas não tinha fio de lâmina, né? Como teria uma faca de cozinha ou uma adaga. Eu achei bacana a ideia pela questão principalmente do valor. O custo pode ser zero até, se você juntar um pedaço de madeira aí num parque, alguma coisa que dê mais ou menos para você modelar como um formato, por exemplo, esse aqui. Você poderia, tirando essa decoração aqui, né, da tríplice lua, perfeitamente você poderia modelar num galho, né, fazer um cabo mais grossinho, deixar ele mais redondo, ou deixar até o próprio galho do jeito que ele tá, com casca e tudo, e depois só ir modelando uma certa parte para ele ficar mais fininho e com uma pontinha, né? Mas eu não gostei da ideia por alguns motivos. O primeiro deles é que a madeira é porosa e ela absorve umidade. Segundo, para algumas coisas, o material, a madeira, não é adequada, tá? Dependendo do que você vai fazer, a madeira não dá muito certo. A madeira também, principalmente se for bambu, não tem firmeza, então você não tem como entalhar alguma coisa com ela, mesmo que você faça uma pontinha afiada, não tem como você usar ela para entalhar. E se você for riscar o chão, também, né, corre o risco de você estragar, deixar toda lascada, né, não é muito bacana. Como a madeira é porosa, se você fizer o gesto do grande rito com um Atami de madeira, vai acabar absorvendo aquele líquido. Se for vinho, por exemplo, vai ficar manchado, né? Apesar de que não é só o grande rito que a gente faz esse gesto, né? Mas dependendo do líquido vai manchar a madeira, pode mofar, porque absorve a umidade e não é tão fácil de secar, mesmo que você coloque no sol, com o tempo vai escurecendo, vai manchando, então vai ficar com um aspecto feio. E na hora da confecção eu também acho meio perigoso, assim. Eu não levo muito jeito pra fazer esses entalhes na madeira. Primeiro que a madeira solta muita farpa, independente da madeira, eu acho que a lasca de bambu é até pior. Porque muitos anos atrás eu inventei de fazer um incensário com metade de um bambu. Eu acho que era até de uma vara de pescar, não me lembro agora. Mas eu tinha um bambu e eu cortei ele no meio e aquilo soltou uma farpa daquelas bem compridas, sabe? Que levanta aquele corinho na mão da gente. Quando eu puxei, sangrou. Então, assim, corre o risco de você se machucar. Até comentei isso com a pessoa que me mandou a dica. Que eu achava meio por esse fator, eu achava meio perigoso passar essa dica para as pessoas. Primeiro porque eu não tenho jeito, eu não tenho nenhuma técnica que eu pudesse dar uma segurança para as pessoas que vocês, vão fazer de tal forma e vai ficar bacana, vai ficar certinho. Eu não tenho a manha do negócio. Segundo, que eu acho meio perigoso tanto de se cortar, né, de acabar se atorando um dedo fora,
ou de levantar uma farpa e entrar na mão e sangrar e se machucar. E geralmente quem faz como alternativa essas gambiarras que eu dou de Wicca de pobre são pessoas mais jovens que não têm condições financeiras de comprar os seus instrumentos em lojas esotéricas ou até mesmo em lojas de facas. Então, dar essa dica eu achei acho que seria meio irresponsável da minha parte, porque pode ter aí algumas consequências a nível da pessoa se machucar. Então, fica aí para vocês a ideia, tá? É uma alternativa, mas eu não vou ensinar como faz, porque eu mesma não quero fazer, porque eu não tô a fim de me machucar, tá? Mas se você tem a manha e você se garante que você não vai se machucar e que vai ficar bacana, você pode perfeitamente usar um atame de madeira. Eu vou encerrar aqui no computador. E agora nós vamos para o nosso atame de Durepoxy, né? Que é a alternativa que a gente tem para, no caso da gente não conseguir comprar um atame de loja esotérica, ou não conseguir comprar uma adaga dessas de lojas de facas, ou não conseguir confeccionar um atame de madeira, nós vamos então para um atame feito de Durepox, que eu vou dar umas diquinhas extras para vocês de materiais que vocês podem usar para melhorar um pouquinho até a nível de energia, para não ficar aquela coisa, uma massa de Durepox, né? Então vamos começar. Coloquei um papelzinho preto embaixo. Não se esqueçam que além do Durepox, vocês também podem usar a porcelana fria, tá, gente? Para algumas pessoas eu acho que até dão preferência para o material da porcelana ao invés do Durepox. Mas muitas pessoas disseram que tiveram dificuldades para encontrar lojinhas de artesanato na sua cidade para comprar a porcelana fria. E o Durepox, mesmo que você não encontre o branco, tá? Você pode usar o cinza normal. Esse você encontra em qualquer lugar do Brasil, qualquer lojinha que vende material de construção, essas coisas assim. Dependendo do lugar, até em supermercado, você encontra o Durepox. E tem um preço bacana, esse aqui custou R$ 4,80. Bom, já tá feita a minha misturinha, ele fica aqui nessa cor. Vou botar aqui no fundo preto para vocês verem bem a cor dele. Vamos aqui meio que nos inspirar naquele atame que nós compramos em lojinhas esotéricas para fazer o nosso. Vou dar uma diquinha para vocês, tá? Eu não me lembro muito bem onde é que eu vi essa dica, tá? Mas eu acho que a nível de energia fica bacana, eu gostei muito da ideia. Você pega a sua massinha, pode ser, se você quiser colocar na porcelana fria, ou no Durepox, pode ser esse ou pode ser o branquinho. Pega um pouco de cinzas do seu incensário e mistura na massa, tá? Pega ali a cinzinha. Quanto mais fina ela for, melhor, mas como a minha é mais cinza assim de carvão e ervas, não é aquele incenso comum que eu uso, eu sou mais assim de fazer o meu incenso, não sou muito de incenso de loja. Então eu tenho mais assim incensinho de carvão, que eu queimo no disquinho de carvão, e tem bastante toquinho de ervas, então vou pegando ali a parte mais fininha do incenso e dou uma misturadinha na massa. Disseram-me que assim fica com uma energia mais bacana para quem usa material assim muito artificial, muita química para fazer os seus artesanatos, que usar uma cinzinha no meio dá uma melhorada. Eu não sei muito bem de onde tiraram isso, mas fica aí o repasse da dica para vocês. Pegar aqui que tá caindo, a gororoba aqui que tá caindo. Eu não sei se é impressão minha, mas esse Durepox aqui parece que ele não é tão grudento como o outro, assim, que não te dá muito tempo de... Tipo, se você encosta em um lugar, ele já cola. Esse aqui parece que ele é mais maleável, assim, não é tão grudento que nem aquele. Até mesmo na mão, assim, você nota a diferença. Você coloca assim em cima de um papel, não arranca uma lasca do papel. Então, assim, eu achei esse novo Durepox excelente. Assim, se você encontrar nessas lojas que vendem material de construção, dê preferência pro Durepox branquinho, tá? Você vai ver que é bem
mais legalzinho assim de manusear. Então vamos moldar ali mais ou menos como aquela lâmina. Fazer um rolinho, não muito espesso. Aqui, gente, vai só assim de modelagem, tá? Não tem assim uma dica que você... Ah, nossa, preciso dessa dica pra fazer um atame, senão não vai dar certo. Ó, é modelar, brincar de massinha. Porque eu não tenho assim nenhuma técnica de artesanato pra mostrar pra vocês. Olha só que maravilha esse material, que ele não gruda. Agora, mais uma dica, tá? Essa é coisa da minha cabeça, mas tudo bem. Você pega um fio de cobre. Se você não encontrar o fio de cobre, acredito eu que o arame também dá certo, né? Mas é tipo mais assim, eu quero não quero que seja 100% durepox, eu quero que tenha alguma coisa de metal. Mede mais ou menos ali o tamanho. Pega um alicatinho. Corta ali na medida que você precisa e atravessa todo o atame. É uma alternativa para você não ter uma peça que é 100% uma pecinha de durepox. Eu queria que tivesse alguma coisa de metal. Pronto, coloquei ali um fiozinho de cobre. Não ficou a maior das belezas desse mundo, né? Mas pra quem não tem, ó, é melhor do que nada. Vamos tirar aqui pra parar de passar vergonha, né? Pra não ficar fazendo comparação. Dar dica de tinta pra vocês. Você pode usar uma tintinha prateada pra pintar ali a lâmina. E assim como aquele outro, usar uma tintinha preta pra pintar o cabo. Mas é um tom assim prateadinho, depois de umas 2 ou 3 camadas, essa tinta prata ele dá um aspecto assim de metal. Então tá aí, minha gente, passei uma camadinha de tinta só pra mostrar pra vocês como dá pra fazer, tá? Claro que isso é uma dica, caprichem na modelagem, aqui se eu demorasse mais ia ficar muito longo o vídeo. Tá aí uma dica pra vocês, pintar com uma corzinha prateada. Cuidar para ficar direitinho dos dois lados, é claro, é melhor você esperar secar para você manusear melhor ali para fazer a pintura. Passa umas 2, 3 camadas de tinta, vai ficar muito semelhante ao atame que nós compramos em lojas esotéricas. Capricha então na modelagem e boa sorte aí com o seu atame caseiro feito de durepox. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da dica de atame, das dicas de atame, que alguma delas ajude vocês se vocês estão tendo alguma dificuldade para compra ou para confecção desse instrumento. No próximo vídeo eu vou fazer mais um vídeo de Wicca de pobre. Dessa vez eu vou mostrar para vocês dicas para criar um tarô caseiro. Embora alguns tarôs não sejam tão caros, alguns baralhos, né, alguns métodos não sejam tão caros, algumas pessoas dão preferência para fazer os seus instrumentos a nível de energia, ou até mesmo se você está aprendendo ainda a jogar o seu tarô, pode ser vantagem ali você escrevendo algumas dicas, algumas manhas ali nas cartinhas, e eu vou dar algumas dicas para vocês para confeccionar um tarô com excelente qualidade, com um precinho bem bacana. Então não perca o próximo vídeo de Wicca de pobre sobre o tarô caseiro. Bênçãos dos deuses para todos e até a próxima!